este verde país, onde eternizas em gloriosos feitos o teu nome. Deixem que teu obséquio a empresa tome, de ir já desentranhando no meu seio os mármores mais finos. Nisto veio, pulando desde o centro um padrão liso, da mais súbita massa. Eu já diviso, nele entalhadas do cinzel agudo, as régias armas. Tanto ao destro estudo e Praxiteles não dever a idade. Sobre o quadro da base a eternidade se recompensa a estampa. Ao alto erguida, sobre a coluna, a ponta está partida. De um aguçado alfange, assim denota que os crimes ameaça e o sangue esgota. Dos que entregues à pérfida maldade, desconhece as leis da humanidade. Este padrão no meio se coloca, da régia praça que os céus provoca, soberba torre em que demarca o dia, volúvel ponta, e o sol ao centro guia. A Vila Rica da maquete virtual era uma Vila Rica muito diferente da atual Ouro Preto. É diferente não só arquitetonicamente, mas principalmente culturalmente. Vila Rica era uma espécie de Babilônia do século XVIII, né, com pessoas do mundo inteiro se acotovelando, conversando, discutindo, todos à procura de ouro e de riqueza fácil. A construção, ao mesmo tempo, de centenas e centenas de construções, com destaque às grandes construções religiosas, as igrejas. Era um caldeirão fervilhante, um burburinho cultural, uma coisa única que aconteceu na história do Brasil. Acho que em nenhum momento na nossa história, na mesma cidade, no mesmo lugar, com grande dinheiro, uma grande circulação de dinheiro e de pessoas, algo como esse foi feito, né? Uma cultura importante sendo gestada, grande literatura. Vila Rica é palco da construção do primeiro teatro das Américas, né? Então há uma efervescência cultural. E isso faz, por exemplo, um artista como Aleijadinho estar em conexão total com o que estava se fazendo na Europa, ou o nosso mestre Ataíde, o grande pintor, né, que está copiando, por exemplo, muitas vezes Rubens sem saber. Né? É essa cidade que a gente apresenta na maquete. É uma maquete que está exatamente ali, a gente escolheu um ano intermediário entre a primeira metade do século XVIII, na cidade marcada principalmente pela sedição de Filipe dos Santos, que está comemorando agora 300 anos, né? Foi em 1720, e a cidade da segunda metade do século XVIII, quando acontece as modernizações, já na época da Inconfidência Mineira, quando ela vai tomando a feição atual. Né? Nós pegamos toda essa documentação que a gente reuniu, um esforço extraordinário dos alunos, né, para reunir essa documentação, a documentação escrita, né, a documentação iconográfica, as referências iconográficas, as descrições que aparecem dessa praça. Né? Algumas a gente interpretou pela primeira vez, outras já eram conhecidas razoavelmente bem pela historiografia. E a gente então criou essa espécie de máquina do tempo. Na impossibilidade da gente criar uma máquina do tempo real, a gente apresenta essa possibilidade das pessoas poderem realmente circular em Vila Rica do século XVIII. Através da tradução, nós conseguimos descobrir importantes transformações socioespaciais ocorridas na cidade de Ouro Preto, como o caso, por exemplo, da ampliação da Praça Tiradentes devido à nova construção da Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência. O teor do projeto, de princípio, não tinha como objetivo fazer uma maquete 3D. Nosso objetivo era de coletar um acervo iconográfico, principalmente aquele legado pelos viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil no século XVIII, principalmente, e comparar a paisagem que eles viam com a paisagem ouropretana atual, a fim de mensurar como foi a expansão urbana em Ouro Preto, também poder identificar quais edifícios ainda permanecem, quais edifícios foram modificados e aqueles que infelizmente se perderam no devir histórico. Né? A gente começou a pensar como seria esse espaço que está sendo descrito, que está sendo mostrado por essas gravuras. A partir do momento que a gente chegou, que a gente definiu o que a gente acredita que seja essa conformação daquele espaço no século XVIII, a gente partiu para a modelagem. E aí a gente ia modelando, primeiro, alguns dos edifícios mais importantes que a gente tinha gravura, o palácio, as capelas e tudo mais. E principalmente aquela parte ali da frente, onde a gravura mostra que tem o chafariz, tem a Santa Casa de Misericórdia e o Palácio dos Governadores. A parte de trás da praça, a gente sabe que essa praça era dividida com base nos textos que a gente utilizou,
Só que a gente não tinha gravura dela, a gente tinha gravura só da parte da frente. Então, em alguns pontos, a gente teve que usar esse tipo de conjectura, se basear nos dados que a gente tinha para completar algum tipo de lacuna. E um caso interessante foi, por exemplo, da Capela de Santa Quitéria, que a gente não tinha nenhum registro, nenhuma foto, nenhuma descrição, nada dela, mas que a gente conseguiu fazer uma pesquisa, conseguiu supor a forma dela, né? Através de um estudo das outras capelas primitivas que a gente tem ali na região, que são capelas também muito antigas e que a gente conseguiria estudar a morfologia dessas capelas. Ao longo do processo, a gente foi descobrindo as limitações, as potencialidades, enfim, a gente foi descobrindo os desafios ao longo do caminho. Tudo do século XVIII a gente não encontrou nada, a gente teve que modelar tudo, desde blocos, as escalas humanas, as texturas a gente teve que fazer sob medida. E foi bastante desafiador, assim. Então, alguns blocos muito específicos, por exemplo, os dejetos do cavalo. A gente colocou muitos deles na praça porque a gente acredita que salubridade não era exatamente uma grande preocupação de uma praça do século XVIII. Então, a gente tentou colocar tudo isso. O chafariz, a gente teve que modelar umas carrancas, enfim. As texturas levaram uma pesquisa interessante, assim. Porque quando a gente modela e coloca lá aquela textura de cal, né? A cidade ficou muito branquinha, muito artificial. E a gente sabe que não era assim. De argamassa e tudo mais. E conseguiu criar uma biblioteca disso, e a gente foi mesclando nessas texturas para que a gente conseguisse dar esse aspecto encardido, né? Que a gente acredita que tinha essa cidade do século XVIII. Matinho crescendo no telhado. A gente teve muito cuidado em tentar dar esse aspecto de humanização mesmo para esse espaço. Para que não ficasse uma coisa dura, uma coisa artificial. Nesse sentido, também, quando a gente conseguiu colocar as escalas humanas, a gente modelou a praça e viu que estava faltando realmente aquela vitalidade de um espaço urbano movimentado, importante, que a gente sabe que a praça já tinha naquela altura do século XVIII. No sentido de humanização do espaço, né, de deixar aquilo mais imersivo, a gente trabalhou também com sons, com efeitos atmosféricos e tudo mais. E no primeiro momento, antes do vídeo começar, a gente pensou em situar o espectador. Pra gente que estuda em Ouro Preto, que vive em Ouro Preto, enfim, é muito fácil. Você vê aquilo, você identifica, consegue criar uma relação daquele espaço. Mas e para quem está vendo esse vídeo e não tem tanta afinidade com aquilo? A gente precisou buscar boas imagens que retratassem aquela praça conforme ela é hoje, essa conformação mais do século XIX. E só posteriormente, depois de situar o nosso espectador naquela praça, naquele contexto, Ouro Preto, a gente entrasse nesse 3D.